Olá, começando o nosso consultório ao vivo, onde eu vou trazer algumas questões que chegam para mim e trazer aqui uma consciência, algo para você levar a pensar. Uma coisa que chega para mim, uma questão que chega para mim de uma pessoa, pode ter a ver também com a tua realidade. Então é bacana ouvir, trazer para você o que você pode trazer, ver se faz sentido para você. Essa é a minha proposta hoje, para trazer para você questões que chegam a mim aqui no dia a dia, perguntas, pessoas que vêm contar um pouquinho da história delas, desabafar. Claro que eu não vou aqui identificar ninguém, mas vou trazer aqui alguns casos, algumas questões que chegam até a mim e que são questões que podem ter a ver com a tua realidade também. Então, de repente, hoje você pode sair daqui desse bate-papo com alguma consciência e, o melhor ainda, com alguma ação. Eu sou Márcia, eu sou psicoterapeuta, eu trago o autoconhecimento na prática através das ferramentas holísticas e eu gosto muito dessa visão holística porque é uma visão do todo. É muito importante a gente entender que holístico não é místico. Holístico é ver o todo, é ver o indivíduo como ele é um ser completo, que é um ser espiritual, que é um ser que tem energia, que é um ser que tem emoções, pensamentos e tudo se manifesta aqui no campo físico. Então você ter esse olhar para você, que você é esse ser completo, com tantos corpos que te atravessam aí, isso vai te dar uma noção melhor de como você pode solucionar algumas questões, de como você pode pensar sobre as suas questões também, sabe? Às vezes a gente fica muito focado no físico. O que eu vou fazer aqui? Ou, não, isso é só uma questão de mentalidade. Quando você faz isso, você tá cortando em pedacinhos, você tá como se você tivesse tirado uma foto só. Você tá vendo só uma parte da questão. Mas imagina olhar a tua questão com profundidade. Imagina olhar a tua questão com um olhar holístico, que é o olhar do todo, né? Holístico vem de holos, que quer dizer todo, que fala desse todo, do inteiro. Quando você tem esse olhar holístico, você tá examinando a sua questão a partir dessa visão de que você é um ser espiritual, vibracional, mental, emocional e que isso tudo reverbera aqui no físico. Então, na prática, né? O que vai acontecer? Você tá com uma dor na coluna. Claro que você vai cuidar do físico. Você vai num fisioterapeuta, você vai num médico ortopedista. Mas não seria muito bacana perceber o fundo emocional dessa questão? Ou até mesmo perceber as tuas energias, perceber como é que você está lidando com o mundo, como é que você está cuidando da tua espiritualidade. Se olhar como um todo é um olhar de auto-amor, de autocuidado, de auto-carinho. Então é isso que eu proponho aqui no meu trabalho, que você se olhe como um todo. E a partir daí você traga uma solução, ou pelo menos uma consciência, para a questão que te atravessa. Camila tá falando aqui, a sua colocação sempre fala isso para os meus clientes. É muito importante, Camila, porque muitas vezes as pessoas entendem a terapia holística como algo que vai falar, né, o terapeuta holístico como alguém que vai virar e vai falar assim, não vai ao médico que eu vou cuidar de você aqui. E a terapia holística é uma terapia integrativa, ela vai integrar, né, outras terapias, outras ações. E isso vai trazer para você uma visão que parece mágica. Por que parece mágica? Porque você não está acostumada a olhar, né? Como a Camila falou aqui, é o oculto, né? Muitas vezes. A pessoa não está acostumada a olhar a parte mental, que vai falar, por exemplo, das crenças. A pessoa não está acostumada a olhar as emoções. A pessoa não está acostumada a olhar a parte vibracional, energética. Entender, né, que ela de repente está vibrando aí numa frequência mais baixa. A pessoa não está acostumada a olhar a parte espiritual. Então a visão holística vai trazer isso, é a minha linguagem, é como eu falo aqui e é como eu trago consciência para vocês através dessa visão holística, que de novo não tem nada a ver com o místico, mas sim que vai te trazer uma visão do todo. Hoje a minha proposta aqui é que se vocês tiverem alguma questão que vocês tragam, mas eu já tenho aqui, já separei
duas questões que chegaram pra mim, que eu acho que podem ter a ver aí com vocês. E a gente vai conversando, tá? Uma questão que chega muito pra mim, insatisfação no trabalho, né? Chegou essa semana pra mim uma pessoa por direct narrando que ela estava muito insatisfeita no trabalho, que o chefe dela ultrapassava os limites dela, que ela se sentia sugada por esse chefe. E quando ela foi fazer um exame de consciência, ela percebeu que isso era o padrão dela. Ela foi olhar para trás e perceber que lá desde os tempos de estagiária, ela sempre tinha um chefe que fazia ela se sentir sugada. Isso é muito comum, a gente fala bastante, né? Muitas vezes, ai, fulano me suga, ou ai, eu me sinto sugada quando eu saio com cicrano, né? Então, essa pessoa que me procurou, essa era uma sensação dela no trabalho. Ela se sentia sugada. E aí, quando ela me falou isso, eu pensei logo numa frase de Jung que fala mais ou menos assim: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, as coisas vão acontecer com você e você vai chamar isso de destino. O que isso quer dizer na prática? Você briga com a família, você se sente perseguida, você briga com o chefe, você se sente uma vítima do destino. Tudo é outro. E aí, enquanto você não perceber que parte sua ressoa a tudo isso que te acontece, você vai viver ciclos de repetição. Você vai se sentir uma grande vítima do destino. E aí, as coisas vão acontecer, as pessoas podem até ser diferentes, mas no fundo, as situações vão te remeter àquela mesma sensação, sabe? Então, essa sensação, né? Vamos lá, de se sentir sugada. Geralmente uma pessoa que se sente sugada é uma pessoa que é muito sensível, seja aos ambientes, seja às pessoas, né? Eu brinco que nós somos, tá até aqui, né? Nós somos radiestésicos, nós somos um grande pêndulo, nós captamos a energia das outras pessoas, nós captamos a energia dos ambientes. E tem pessoas que fazem isso com mais facilidade do que outras, né? Então essas pessoas costumam ser mais sensíveis às outras pessoas. E essas pessoas que são mais sensíveis, o que elas têm que aprender desde cedo? A dar limite, a dizer não, né? A colocar em um limite do que elas fazem. E aí é muito importante perceber, dentro dessa historinha que eu narrei, por que essa pessoa não dá limite? O que tem por trás disso? Ou melhor, o que tem na raiz disso? É importante investigar as crenças que estão na raiz dessa ação, que é não colocar limites. Crenças, geralmente, elas estão inconscientes. Se fosse consciente, seria ótimo. A gente vai falar, é isso, vou resolver, né? Fácil. Mas, geralmente, as crenças estão inconscientes. E as crenças, elas geram um pensamento, que vão gerar um sentimento, que vão gerar uma ação. Então, na raiz da sua ação, na raiz de toda a ação, tem uma crença lá atrás, que geralmente está inconsciente, você não acessa e você nem sabe que aquela crença tem a ver com aquela ação que você toma. Então, só indo, né, na raiz dessas crenças, a gente consegue ressignificar essas crenças e mudar as nossas ações. Então, vamos voltar lá ao chefe. Esse chefe, ele pode ser realmente muito exigente, esse chefe pode realmente ser um chefe que vai além, né, do que ela poderia entregar. Mas adianta reclamar do chefe a vida toda? É melhor uma atitude que vai te trazer para o centro dessa historinha, né? Como?
Primeiro, fazer uma pergunta. Eu amo essa pergunta. Eu brinco que é a pergunta de milhões, né? Quando uma situação desafiadora está se apresentando na tua vida, respira e pergunta: para que isso me serve? Essa pergunta, ela traz muita clareza. Muita clareza. Porque a gente só mantém na nossa vida coisas que têm uma serventia. E essa serventia, ela pode ser um falso benefício. Aparentemente, aquilo traz algum benefício, inconsciente, na verdade, né? Mas esse benefício não é real. Então, a pergunta, para que isso me serve, ela vale ali para qualquer situação desafiadora que você esteja passando. Tá? Porque a gente só mantém na nossa vida coisas que servem pra gente, pra algo. Nem que seja um benefício distorcido, né? Algo que o nosso inconsciente aí se apega como um benefício que na verdade ele não é. Por isso que se chama falso benefício, tá? Voltando então à situação do chefe. Não adianta culpar o chefe, né? A gente não tem domínio sobre as atitudes do outro, tá? Mas a gente ressoa, sim, com uma parte do outro, porque a gente tem algo dentro da gente que vai ressoar com esse comportamento do outro. E outra coisa que a gente tem é responsabilidade pelas nossas ações. A autorresponsabilidade também é um conceito muito importante, né? Quando a gente culpa alguém, a culpa ela é da vítima. E a culpa ela não tem uma ação, né? A vítima o quê? Ela sofre consequências. Mas quando a gente assume a responsabilidade, não é algo que é empoderador, né? Só que assumir responsabilidade também tem um monte de crença aí, envolvendo, né, esse conceito de assumir responsabilidade, de responsabilidade, do que é responsabilidade. Quando você pega a sua responsabilidade nas mãos, você está trazendo o teu poder pessoal de volta. Agora pensa em tudo que você já ouviu sobre poder, sobre ser poderoso. Tem muita crença sobre isso. Que ter poder ruim, que quem é poderoso é mal. Então, às vezes, inconscientemente, você não quer ter poder, você quer dar aí pro outro. Não quero. E responsabilidade, então? O que a gente já ouviu sobre responsabilidade? Quem é responsável? É a criança? Não. Quem é responsável é o adulto. E o que a gente ouviu sobre o que é ser adulto? Ah, esse adulto é chato, a ter responsabilidade é ruim, né? Então a gente mantém aí, às vezes, esse conceito também bem longe da gente. Tá? E, de novo, isso não é uma coisa que você, no seu dia a dia aí normal, você vai pensar. Que não vem do racional, vem do nosso inconsciente. Nosso inconsciente, ele é como se fosse uma esponjinha que vai captando tudo que ele acha que serve para alguma coisa, sem fazer juízo de valor, sem falar assim, ah, isso é bom, eu vou levar, isso é ruim, eu vou deixar para lá. O nosso inconsciente, ele vai juntando coisas, né? E aí essas coisas, elas fazem parte aí do nosso repertório de crenças. Essas crenças vão gerar um pensamento, um sentimento e uma ação. Então, se você tem um chefe, né, como foi o caso que eu falei no comecinho, que é um chefe que faz você se sentir sugada, que ultrapassa seus limites, é muito importante você perceber, você examinar a sua questão sobre dar limites. Que crenças te fazem não dar limites? Será que você quer ser amada a qualquer custo? Será que você tem alguém assim na família também que nunca soube dar limites e aí você repete esse comportamento? Pode ser tanta coisa, né? Mas enquanto você não trouxer esse inconsciente à consciência, as coisas vão continuar acontecendo com você e aí você vai culpar o chefe, vai culpar o mundo. Quando, na verdade, você tomar a posse da tua responsabilidade sobre o que te acontece, isso é transformador. E isso não quer dizer que você tem culpa sobre o que te acontece, mas você tem sim responsabilidade de olhar essa questão e entender que parte sua ressoa com isso que está se apresentando na tua vida, tá? É muito
muito importante, como eu falei, né, lá no comecinho, quando eu comecei a conversar aqui com vocês, um olhar amplo sobre as questões que acontecem com a gente. As coisas não são... As nossas decisões não podem ser baseadas, né, numa foto que a gente tira da situação e falar, meu chefe é assim, pronto, todo chefe é assim. Isso é um fato? Não. Porque não é 100% verdade. Não é todo chefe que passa do limite. Não é todo chefe que vai fazer você se sentir sugado ou fazer qualquer pessoa se sentir sugada. Então, se não é 100% verdade, é uma crença. E aí a tua vida, ela vai acontecer, não vai ser coincidência. Vão ser as suas crenças trazendo, se apresentando aí no teu dia a dia, no teu mundo, né? No material, se expressando aí no físico. Então, é muito importante você olhar dentro de você. Você examinar o teu inconsciente. E aí, como eu falei, as ferramentas holísticas, elas são muito eficazes para que a gente acesse esse inconsciente sem dor e com facilidade. Você tem o Theta Healing, que eu aqui dou aula, né? Formo terapeutas Theta Healers e pessoas que querem usar o Theta Healing também em si mesmos. Tem a constelação familiar. Isso tudo vai te ajudar a trazer consciência, né? Porque algo ali que estava escondidinho, você vai acessar. E aí você vai ter a oportunidade de olhar aquilo e ressignificar, tá? Outra pergunta que me chega aqui também muito. Márcia, sempre que eu vou dar um passo importante pra mim, menina, algo me acontece. Isso é muito comum acontecer na minha vida. Parece que as coisas estão caminhando e aí algo acontece. Parece que eu volto 10 casas aí no joguinho da vida. Isso já deve ter acontecido com você, enfim, acontece com muita gente, né? E por que isso acontece? Eu tenho aqui o meu ponto de vista e vou trazer para vocês, tá? Bom, a gente tem, né, vários eus dentro da gente. Então, se você tem a sensação de que tem muitas vozes aí te chamando para várias direções, isso não é sua imaginação, isso é real. A gente tem uma voz que sabe tudo que a nossa alma quer, que é o nosso eu superior. Então, esse eu superior, ele sabe o que a sua alma veio fazer aqui. Então, sabe tudo que a sua alma quer e ele vai te apontando a direção. Só que tem outro eu dentro da gente que tá cheio de memórias, de traumas, não só de você aqui, do que você viveu, mas dos seus ancestrais. Se você acredita em outras vidas, pode estar também falando de memórias de outras vidas. E esse eu tá identificado com uma realidade de sofrimento e acredita que não pode sair dela. Eu chamo de eu sobrevivente. É a sua parte que quer só sobreviver. E esse eu sobrevivente que vive aí dentro de você é a tua sabotadora. Então, toda vez que você estiver caminhando para algo que você deseja, se essa eu sobrevivente aí, você não souber direito quem ela é, como ela fala, como ela se apresenta, você vai ouvir a voz dela e vai achar que é você. E isso também é um movimento muito inconsciente, tá, gente? É preciso, assim, terapia, estudo. O Theta Healing fala disso muito bem, tá? E é por isso que eu, quando aprendi isso no curso Você é o Criador, isso trouxe muita clareza pra mim. Porque eu era a pessoa que vivia com essa eu sobrevivente aí, brinco assim, na minha frente, né? Ela que comandava a minha vida. Por quê? Porque essa eu sobrevivente, ela se alimenta do medo. Ela se alimenta das suas crenças limitantes, né? E o medo, ele limita. O medo faz aquela mulher que pode, assim, desbravar o mundo, não ter coragem de ir na esquina. Então essa é a sensação de muitas pessoas, sabe? Nossa, eu podia fazer tanto, podia estar fazendo tanto, mas eu não consigo. Eu não consigo ir até além disso. Por quê? Porque essa eu sobrevivente, essa sabotadora, ela no fundo, ela somente quer se proteger, porque tudo que ela carrega dentro dela é sofrimento, são memórias de traumas,
vividos realmente nessa vida ou por antepassados, tá? Então ela tá totalmente identificada com essa realidade. Então para ela é só isso que existe. E aí é muito comum, né? Assim, eu brinco, quais são as frases da sabotadora, da eu sobrevivente? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso não é pra mim, não vai dar em nada. Ih, não vai dar certo, já tentei isso várias vezes. Quantas vezes você se pega falando essas frases? Você sabe que tem uma coisa muito bacana pra você fazer, uma mega oportunidade, aí você vai falar assim, não tenho tempo de fazer isso. Eu muitas vezes já fiz isso. Eu amo dançar. Amo fazer dança de salão. E eu tava um período, né, esse período pós-Covid, ganhei peso, fiquei com menos disposição. E aí eu tava dando todas as desculpas do mundo pra ir pra aula de dança. Ai, não tenho tempo. Ai, tô muito cansada. Ai, isso, ai, aquilo. Teve um dia que eu parei e falei, gente, mas eu deveria saber, né, melhor sobre isso. Eu falo disso, é óbvio o que tá acontecendo comigo. Eu tô me sabotando, eu sei que isso é bom pra mim. E eu tô aqui dando todas as desculpas do mundo pra não fazer isso. Aí um dia eu me levantei e falei, sabe o que mais? Vou dar meu jeito aqui. Tô cansada? Aí marquei aula particular. No dia que eu estiver muito cansada pra sair de casa, ou né, com a falta de tempo aqui realmente do trabalho, que é uma correria às vezes, eu vou marcar com a minha professora particular. E nos outros dias eu vou à academia de dança, me matriculei numa nova e vou dançar e pronto. Você quer fazer um curso que você sabe que vai ser transformador. E isso acontece muito aqui nos cursos de Theta Healing. Porque é um curso que você faz, claro, como eu falei, para ser terapeuta, mas também é uma filosofia, né? Porque vai te ensinar a ter esse olhar das suas crenças, da sua sabotadora. Então, às vezes, é incômodo olhar isso, né? Lembra que a sabotadora, eu sobrevivente, ela quer te proteger do incômodo. Então, ela inconscientemente vai entender o quê? Que remexer esse conteúdo interno é incômodo. E aí, o que ela vai fazer? Aí vai fazer isso? Besteira. Caro. Você podia viajar. Aí você vai viajar. Aí você vai continuar com a mesma questãozinha, com o mesmo probleminha. Aí você vai... Não, vou pagar terapia? Claro que não, vou levar anos fazendo uma terapia, não vai dar em nada. Vou comprar uma roupa que vou ficar feliz. Isso é terapia pra mim. E aí você tá sempre olhando pra outros lugares ao invés de olhar pro lugar mais importante, pra dentro de você. Que é onde você vai trazer aí clareza sobre as suas questões, fazendo um exame interno, mexendo na tua história. E às vezes isso vai doer, mas você não precisa sofrer por isso, se você tiver ferramentas que façam isso com amor. É por isso que eu gosto tanto das terapias holísticas. Essa sabotadora nossa, que tá aí nos desviando do que a gente veio fazer, fazendo com que a gente não ouça a voz do nosso eu superior, ela é muito habilidosa. Porque ao contrário da gente que dorme, ela não dorme, ela tá sempre atenta. E ela tá sempre, né, à frente. A voz dela é muito mais alta, que eu brinco, do que a voz do nosso eu superior, né? Porque ela é tagarela. Então você que tem a mente muito tagarela, percebe. Essa tagarelice da sua mente, ela fala coisas que são bacanas, elevadas, ou ela tá sempre te deixando em dúvida, te deixando no medo. Quando você tem, de repente, um relacionamento novo. Aí você já foi uma mulher que foi traída algumas vezes. Você encontra alguém novo. Você fica se questionando, isso aí pode ser igual aos outros. Aí a pessoa às vezes não te liga na hora que você achou que ela tinha que ligar. E você já começa a agir como se essa pessoa fosse os outros tantos caras que você se relacionou e que te traíram. A gente faz isso, né? E aí, quando a gente tá fazendo isso, a gente pode estar sabotando um relacionamento que iria ser legal. Então, é muito bacana, é muito importante você prestar atenção em todos esses conteúdos aí, seus internos, dentro desse olhar holístico, dentro desse olhar que vai além do exterior só, sabe? Ai, o meu chefe não é legal.
Ah, eu tô sempre sem dinheiro. Por que você tá sempre sem dinheiro? Né? As questões financeiras, elas são muito complexas. É muito rico olhar isso, né? Olhar que crenças podem estar por trás disso, que são inúmeras, e são crenças que não só falam sobre dinheiro. Se você tem uma questão financeira, você não vai olhar só crença sobre dinheiro. Você vai olhar crenças sobre receber, merecimento, fazer parte da tua família, perpetuar um padrão familiar. Muitas pessoas que têm crença, que têm problemas financeiros, né, estão repetindo padrões familiares sem perceber. São coisas que elas falam assim, Márcia, sempre foi assim pra mim, sempre foi uma dificuldade. Né? Quando a pessoa vira e fala, sempre foi uma dificuldade, eu já vou pesquisar sobre a família. Provavelmente ela está carregando aí um monte de crenças ancestrais. Então essa visão das crenças, né, e crença é tudo que a gente acredita e que não é um fato. Essa visão das crenças é muito enriquecedora para que a gente possa trazer aí uma consciência sobre as nossas questões. Tá? E são questões comuns, né? Como essas que chegam para mim, como chegaram aqui, que eu falei do chefe. Estou tendo problemas no trabalho. Meu chefe coloca muita pressão em mim, eu me sinto sugada. Ou às vezes, né, a pessoa que se sente muito responsável por tudo. Tudo ela tem que fazer. Tudo ela vai fazer melhor. Tudo é com ela não consegue delegar. Que crenças estão por trás desse comportamento? Não adianta virar para essa pessoa e falar assim, não, delega. Ela não vai conseguir se ela não olhar que crenças estão na raiz desse comportamento. Porque lembrem sempre desse caminhozinho. Uma crença gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação. Então, lá na raiz dessa ação tem uma crença. Se você não traz essa crença à consciência, você vai continuar repetindo o padrão e a sua vida vai parecer um círculo, né? Sabe aquele ratinho que fica rodando assim? É isso que vai parecer, que você não sai. Vão mudar os personagens, mas no fundo você vai estar lidando sempre com a mesma situação. Então, é muito importante ressignificar as crenças. Como eu falei, né, eu gosto muito de trazer a visão holística para isso, porque a visão holística vai te dar uma visão do todo. Ela é oposta à visão cartesiana, que vai olhar por partes. Então, a visão holística vai olhar, caramba, aonde está isso aqui no meu plano mental? Aonde está isso aqui no meu plano emocional? E no meu plano energético? E no meu plano espiritual? Que até chegar no físico, passou aí por esse caminho também. E aí você trata o físico, né, vai olhar que ações podem ser tomadas, mas se você não olhar lá atrás, né, as crenças, por exemplo, que estão nesse plano mental, essa pessoa não vai conseguir agir. Porque para ela aquilo vai ser algo que não é familiar, inconscientemente. Vai ter algo ali impedindo. Sabe? Eu sei que parece meio complexo esse assunto, mas na prática a gente flui, que é uma beleza. Quando você faz uma sessão de Theta Healing, por exemplo, que é uma técnica que busca, tem um monte de ferramenta para chegar com facilidade nessa crença raiz. Você sai da sessão assim, nossa, era isso, meu Deus. Né? O insight, que é o que você busca, que é a clareza sobre o que está acontecendo com você consegue numa sessão. Não quer dizer que a sua vida vai ficar resolvida numa sessão, né? Mas você vai trazer muita clareza. Por isso que parece mágico. Porque você está olhando outros fatores que você antes não estava olhando, né? Às vezes você vai conversar com uma amiga e a amiga fala, poxa, seu chefe está fazendo isso com você? Fala que não vai fazer, fala que não vai. E aí você fica, eu não consigo nem fazer isso, eu não consigo dizer não para esse chefe. Por que você não consegue dizer não? O que está na raiz disso? Então isso é importante. Eu trouxe essas duas questões, gente, porque eu acho que são questões muito comuns aí, que podem acontecer com vocês. Se alguém tiver alguma questão que queira dividir aqui também, eu vou ter o maior prazer de trazer aqui uma luz, pelo menos, para você, né? Um caminho, um direcionamento, algo que você possa fazer. Então, vocês fiquem à vontade também. Sei que muita gente não gosta de falar assim no ao vivo, mas meu direct está aberto,
tá? Para que você possa depois trazer a tua questão, para sair pelo menos com uma consciência, com um passo aí para agir, tá? E aqui no meu Instagram eu tenho várias ferramentas que podem te auxiliar, eu tenho os cursos que podem te auxiliar também. E é sempre muito importante entender que as nossas soluções, elas não estão fora da gente, elas estão dentro da gente. E não adianta também a gente tentar mudar o outro achando que isso vai solucionar os nossos problemas. O amiguinho é problema dele, a gente cuida da gente, que isso já dá trabalho demais. Então não é pra achar que eu vou mudar o outro e aí... Não, você olha pra você. O outro, deixa ele lá, cuidar da vida dele. Sabe? Olhar pra você, cuidar de você, entender que você tem um caminho aí interior, interno a fazer, que já é muito trabalhoso, que já é bastante pra você dar conta. Isso já é o que você deve aí tomar o seu tempo com isso, sabe? O resto é resto, tá bom? Toda quinta-feira eu vou estar aqui trazendo essas questões que chegam pra mim por direct, pra conversar com vocês. E quem sabe, trazer uma clareza pra algo que vocês estejam passando também. Às vezes é muito bom ouvir, dar um clique. Nesse clique, a gente nunca sabe de que lugar a gente vai ter uma clareza pra agir, que é o mais importante. As coisas não devem ficar só aqui, não. A gente deve colocar em prática, ter muita ação. Eu falo isso muito para meus pacientes. Meus pacientes que fazem tratamento comigo, eles sempre saem com dever de casa. E às vezes parece que não tem nada a ver. A minha paciente, uma paciente na semana passada que começou comigo, ela estava reclamando de umas questões de... eu tô muito sedentária, tô muito quietinha, minha vida não tem movimento, parece que nada anda. E... Mentira, ela não tinha nem falado que tava sedentária. Ela falou, minha vida parece que não anda, né? E aí eu perguntei, você faz exercício físico? Você anda na rua? Você se movimenta? E ela falou, não. Então, um dos deveres de casa, claro, a gente fez toda a sessão de terapia, mas um dos deveres de casa dela foi caminhar. Foi trazer movimento pra vida dela. Foi andar em casa. Porque... ajuda, parece besteira, mas às vezes arrumar suas gavetas vai ajudar você a arrumar aí as suas gavetinhas internas. Então, agir é muito importante, tá? Obrigada por todo mundo que ficou aqui até agora. Quinta-feira eu encontro vocês de novo. Um beijo.